Você já se perguntou por que existem capítulos inteiros na Bíblia dedicados a rituais que parecem estranhos e até mesmo perturbadores para nossa mente moderna? Êxodo 29 é um desses capítulos que a maioria das pessoas simplesmente pula, pensando que são apenas instruções antigas, sem relevância para hoje. Mas a verdade é que este capítulo contém alguns dos segredos mais profundos sobre como Deus vê a santidade, o sacrifício e o preço de se aproximar dele. Hoje, vamos mergulhar nos mistérios ocultos por trás de cada gesto, cada gota de sangue, cada peça de roupa sagrada descrita neste ritual de consagração. Se você quer entender a profundidade da palavra como nunca antes, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar para sempre a forma como você lê tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Mas primeiro, você precisa entender por que Deus disse que quem não seguisse exatamente essas instruções, morreria. Para compreender a magnitude do que acontece em Êxodo 29, precisamos voltar no tempo e entender exatamente onde o povo de Israel se encontrava naquele momento da história. Imagine por um instante. Você acabou de sair de 400 anos de escravidão no Egito, uma terra onde existiam centenas de deuses diferentes, cada um com seus próprios rituais, sacerdotes e formas de adoração. No Egito, os israelitas estavam cercados por templos dedicados a Ra, Deus Sol, a Ísis, deusa da magia, a Anubis, o deus com cabeça de chacal que presidia os mortos. Eles viam diariamente rituais complexos, múmias sendo preparadas, sacerdotes com máscaras de animais que realizavam cerimônias que misturavam o sagrado com o macabro. Para um povo que cresceu vendo isso, a ideia de um Deus único, invisível e santo era completamente revolucionária. Agora, esse mesmo povo está no deserto, diante do Monte Sinai, onde Moisés subiu para receber não apenas os 10 mandamentos, mas instruções detalhadas sobre como este Deus único deveria ser adorado. E aqui está algo que muitos não percebem. As instruções de Êxodo 29 não eram sugestões ou orientações gerais, eram comandos específicos dados por um Deus que estava estabelecendo uma diferença radical entre o sagrado e o profano. Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para serem os primeiros sacerdotes de Israel. Mas por que eles especificamente? Arão já havia demonstrado falhas graves, inclusive na construção do bezerro de ouro. A escolha não foi baseada na perfeição moral deles, mas na soberania de Deus e na necessidade de estabelecer uma linhagem sacerdotal que duraria gerações. O que torna Êxodo 29 tão fascinante é que cada detalhe foi desenhado para ensinar verdades profundas sobre a natureza de Deus e sobre o que significa se aproximar de um ser perfeitamente santo. O povo precisava aprender que não se pode chegar diante de Deus de qualquer jeito, com qualquer atitude, usando qualquer método. Havia um caminho específico, um preço a ser pago, um processo de purificação necessário. Mas aqui está o que poucos percebem. Cada detalhe deste ritual apontava para algo muito maior que estava por vir. E o sangue tinha um propósito que vai te arrepiar. O ritual de consagração sacerdotal exigia 3 sacrifícios específicos, e cada um tinha um significado único que revela aspectos diferentes do caráter de Deus e do plano de salvação. Vamos começar com o primeiro. Um novilho jovem para oferta pelo pecado. Por que especificamente um novilho jovem? Na cultura antiga, o novilho representava força, vigor e valor econômico significativo. Não era um animal qualquer, era uma oferta custosa. Arão e seus filhos deveriam colocar suas mãos sobre a cabeça do animal, um gesto que simbolizava a transferência de culpa. Imagine a cena. Homens que seriam responsáveis por mediar entre Deus e o povo, reconhecendo publicamente que eram pecadores e precisavam de um substituto para morrer em seu lugar. O sangue deste novilho era aspergido nos chifres do altar e o resto era derramado na base. Por que essa distribuição específica? Os chifres do altar representavam o poder e autoridade de Deus, enquanto a base simbolizava o fundamento de toda a justiça divina.
O sangue nos chifres declarava que o poder de Deus estava sendo invocado para aceitar o sacrifício, e o sangue na base estabelecia que toda aproximação a Deus deve ser fundamentada no derramamento de sangue inocente. Mas aqui está um detalhe que a maioria perde. A carne do novilho não era comida pelos sacerdotes, era completamente queimada fora do acampamento. Isso significava que este sacrifício era exclusivamente para a purificação do pecado, não para comunhão ou celebração. Era um lembrete sombrio de que o pecado separa e deve ser totalmente removido antes que qualquer comunhão seja possível. O segundo animal era um carneiro para holocausto. Este carneiro seria completamente queimado sobre o altar, simbolizando entrega total a Deus. A palavra holocausto vem do grego e significa completamente queimado. Este sacrifício representava a entrega absoluta da vida a Deus. Nada era retido, nada era preservado para uso pessoal. A fumaça que subia aos céus era literalmente a vida do animal sendo oferecida como perfume suave ao Senhor. Aqui temos uma revelação profunda sobre a natureza da adoração verdadeira. Deus não queria apenas uma parte da vida dos sacerdotes, ele queria tudo. Cada aspecto de suas vidas deveria ser como fumaça subindo aos céus, completamente dedicado e consumido pelo propósito divino. Mas espera, existe um detalhe no terceiro sacrifício, o segundo carneiro, que vai fazer você entender por que Jesus teve que morrer exatamente como morreu. É sobre o sangue nas extremidades do corpo. O terceiro sacrifício era outro carneiro, mas este era chamado de carneiro da consagração, ou carneiro da posse. E aqui começamos a entrar em território que vai fazer você nunca mais ler a crucificação da mesma forma. Depois que este carneiro era sacrificado, Moisés deveria pegar do seu sangue e colocar na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Você já se perguntou por que exatamente essas partes do corpo? Por que não a testa, o coração ou outras partes que parecem mais óbvias para uma consagração? A orelha direita representava a consagração da audição. Um sacerdote precisava ter ouvidos purificados e dedicados exclusivamente para ouvir a voz de Deus. No mundo antigo, a orelha direita era considerada a orelha da autoridade. Era do lado direito que vinham as ordens dos superiores. Ao colocar sangue na orelha direita, Deus estava declarando que esses homens só deveriam ouvir e obedecer a sua voz acima de todas as outras. O polegar da mão direita simbolizava a consagração de todas as obras e ações. A mão direita era a mão da força, da habilidade, do trabalho. Marcar o polegar com sangue significava que tudo o que esses sacerdotes fizessem com suas mãos deveria ser feito como se fosse diretamente para Deus. Não havia separação entre vida secular e sagrada. Cada gesto, cada ação, cada obra deveria ser executada como um ato de adoração. O dedão do pé direito representava a consagração do caminhar e da direção de vida. Os pés determinam aonde vamos, que caminhos escolhemos seguir. Marcar o dedão com sangue era uma declaração de que esses homens não mais decidiriam por si mesmos para onde ir ou que direção tomar em suas vidas. Seus passos estariam para sempre marcados pelo sangue do sacrifício. Mas aqui está algo fascinante que conecta com uma lei posterior. Este mesmo ritual de sangue nas extremidades aparece novamente em Levítico 14, na purificação de um leproso que havia sido curado. Por que a mesma cerimônia? Porque tanto a consagração sacerdotal quanto a cura da lepra representavam uma transição da morte para a vida, do profano para o sagrado, da separação para a comunhão com Deus. A lepra, na Bíblia, era mais do que uma doença, era um símbolo vivo do que o pecado faz conosco. Separava a pessoa da comunidade, a tornava ritualmente impura, a condenava a viver gritando imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse.
Quando alguém era curado da lepra, passava pelo mesmo ritual de sangue nas extremidades porque estava sendo reintegrado não apenas à sociedade, mas à possibilidade de comunhão com Deus. Mas aqui está algo que vai explodir sua mente. Esse mesmo padrão aparece na crucificação de Jesus de uma forma que 99% das pessoas nunca percebeu. Depois da marcação com sangue, os sacerdotes recebiam as vestes sagradas, cada peça cuidadosamente projetada com significados espirituais profundos. Mas antes das vestes, havia o óleo da unção. E aqui temos um dos segredos mais extraordinários de todo o Antigo Testamento. A receita do óleo sagrado da unção é dada em Êxodo 30 com detalhes precisos: mirra líquida, canela aromática, cálamo aromático e cássia, tudo misturado com azeite de olivas. Mas aqui está o que poucos sabem. Esta receita era exclusiva para uso sagrado. Qualquer pessoa que tentasse reproduzir este óleo para uso pessoal ou que o colocasse sobre alguém não autorizado seria cortada do povo, uma sentença de morte espiritual e social. Por que tamanha severidade? Porque este óleo representava a presença e a aprovação de Deus. Quando alguém era ungido com este óleo, estava sendo marcado como escolhido e separado por Deus para um propósito específico. A palavra hebraica para ungido é Mashiach, que em grego se torna Christos. Jesus é chamado de Cristo não por acaso, porque ele é o ungido definitivo, aquele para quem todos os outros ungidos apontavam. As vestes sacerdotais eram igualmente simbólicas. O linho fino representava pureza e justiça. Por que linho e não lã? Porque a lã vem de animais que podem causar suor, e o suor era associado ao trabalho árduo que resultou da maldição do pecado. O linho, derivado de plantas, não causava transpiração e simbolizava uma condição restaurada, livre da maldição. O peitoral do sumo sacerdote continha 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das 12 tribos de Israel. Isso significava que sempre que Arão entrava na presença de Deus, ele literalmente levava todo o povo sobre seu coração. Mas aqui está um detalhe tocante. Essas pedras não eram apenas decorativas, elas eram um memorial constante diante de Deus, um lembrete visual de que ele havia escolhido um povo para si mesmo. Dentro do peitoral ficavam o Urim e Tumim, objetos misteriosos usados para consultar a vontade de Deus. Até hoje ninguém sabe exatamente como funcionavam, mas sabemos que eram um método divino estabelecido para revelar sua vontade em questões importantes. Alguns estudiosos acreditam que eram pedras que brilhavam ou mudavam de cor, outros pensam que eram sortes sagradas. O que importa é que representavam comunicação direta entre Deus e seu povo através do mediador escolhido. Mas havia um aviso terrível. Qualquer pessoa que tocasse nas vestes sagradas de forma incorreta ou que se aproximasse do altar sem autorização morreria instantaneamente. Isso não era uma ameaça vazia, era uma realidade espiritual. A santidade de Deus não tolera contaminação e a presença divina era literalmente mortal para qualquer um que não estivesse adequadamente preparado e purificado. E existe algo sobre o óleo da unção que conecta diretamente com o nome Cristo, e quando você entender isso, nunca mais vai ler o Novo Testamento da mesma forma. A cerimônia de consagração incluía também elementos que Jesus usaria séculos depois para estabelecer a nova aliança: pão e vinho. Mas aqui estes elementos tinham significados específicos que apontavam profeticamente para o futuro. Os pães da consagração eram feitos sem fermento, pães asmos, que simbolizavam pureza e ausência de corrupção. O fermento na Bíblia frequentemente representa pecado, orgulho ou influências negativas que se espalham gradualmente. Pães sem fermento declaram que a comunhão com Deus deve ser baseada em pureza absoluta, sem nenhum elemento corruptor. Estes pães eram colocados diante de Deus como oferta, mas depois uma porção era comida pelos sacerdotes em lugar santo. Isso estabelecia o conceito de comunhão sagrada, compartilhar uma refeição com Deus, por assim dizer.
mas apenas aqueles que haviam passado pelo processo completo de purificação e consagração podiam participar desta refeição santa. O vinho, usado como libação, era derramado sobre o altar, não bebido. Este derramamento simbolizava vida sendo oferecida completamente a Deus. O vinho, que representa a alegria e celebração da vida, era voluntariamente derramado como expressão de dedicação total. Não havia retenção, não havia economia, tudo era dado. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele escolheu exatamente estes elementos, pão e vinho, mas com uma diferença revolucionária. Em vez de oferecer pães e vinho como símbolos apontando para sacrifícios futuros, ele se ofereceu como o cumprimento de todos os símbolos. O pão se tornou seu corpo, quebrado por nós. O vinho se tornou seu sangue, derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas tem uma diferença crucial aqui que revela a natureza da nova aliança. Na consagração sacerdotal, os pães eram comidos apenas pelos sacerdotes consagrados. Na ceia do Senhor, Jesus convida todos os seus seguidores a comerem e beberem, declarando efetivamente que todos os crentes se tornam sacerdotes na nova aliança. Pedro confirma isso quando escreve que somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A porção dos pães que era queimada subia como perfume suave ao Senhor, enquanto a porção comida pelos sacerdotes criava comunhão entre Deus e seus servos. Esta dualidade, sacrifício e comunhão, é fundamental para entender o Evangelho. Jesus se tornou tanto o sacrifício que sobe como perfume suave, quanto o alimento que nos permite ter comunhão com Deus. Mas tem uma parte desse ritual que é quase chocante quando você entende. O que acontecia com aqueles que tentavam se aproximar de Deus sem seguir exatamente essas instruções? Todo esse ritual elaborado de Êxodo 29 pode parecer um evento histórico distante, mas na verdade contém princípios eternos que se aplicam diretamente às nossas vidas hoje. A pergunta que devemos fazer é: se Deus não mudou e sua santidade permanece a mesma, como esses princípios de consagração se aplicam a nós? Primeiro, precisamos entender por que não oferecemos mais sacrifícios de animais. A carta aos Hebreus explica que Jesus se tornou tanto o sumo sacerdote quanto o sacrifício perfeito. Todos aqueles novilhos, carneiros, pães e rituais de sangue eram sombras apontando para a realidade que viria em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu perfeitamente tudo o que os rituais simbolizavam. Mas aqui está algo profundo. Quando Jesus morreu, seu sangue foi literalmente colocado em suas orelhas, mãos e pés, exatamente como o ritual de consagração sacerdotal. A coroa de espinhos perfurou sua cabeça, incluindo a região das orelhas. Os pregos atravessaram suas mãos. Seus pés foram pregados na cruz. O sangue que escorreu cobriu exatamente as mesmas extremidades que eram marcadas na consagração dos sacerdotes do Antigo Testamento. Isso não foi coincidência, foi o cumprimento profético perfeito. Jesus estava sendo consagrado como nosso sumo sacerdote eterno, através do seu próprio sangue. Mas diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam ser consagrados constantemente, a consagração de Jesus foi definitiva e eterna. Agora, como isso se aplica a nós? Pedro nos chama de sacerdócio real, o que significa que os princípios de consagração se aplicam a todos os crentes. Nossas orelhas devem ser consagradas para ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes que competem por nossa atenção. Em um mundo cheio de ruídos, opiniões e influências contraditórias, precisamos ter orelhas purificadas que reconheçam e respondam apenas à voz do nosso pastor. Nossas mãos devem ser consagradas para fazer apenas obras que agradem a Deus. Isso não significa que só podemos trabalhar em ministérios.
Significa que qualquer trabalho honesto, feito com excelência e integridade, pode ser um ato de adoração quando nossas mãos estão consagradas. O problema não está no tipo de trabalho, mas na motivação e na maneira como executamos nossas tarefas. Nossos pés devem ser consagrados para andar apenas nos caminhos que Deus aprova. Isso inclui não apenas as decisões grandes da vida, mas também as escolhas diárias sobre onde vamos, com quem nos associamos, que ambientes frequentamos. Pés consagrados nos levam a lugares onde podemos ser luz e sal, não onde nossa própria luz pode ser diminuída. O óleo da unção encontra seu cumprimento no Espírito Santo, que nos unge e nos capacita para o serviço cristão. Não precisamos mais de receitas especiais de óleos físicos, porque temos a presença literal de Deus habitando em nós. Mas assim como o óleo antigo era exclusivo e não podia ser reproduzido para fins pessoais, a unção do Espírito Santo não pode ser manipulada ou comercializada para nossos próprios propósitos. As vestes de linho fino representam a justiça de Cristo que nos foi imputada. Não precisamos mais nos preocupar em encontrar as roupas certas para nos aproximarmos de Deus. Ele mesmo nos vestiu com a justiça perfeita de seu Filho. Mas isso não significa que a santidade prática não importa. Ainda devemos buscar viver vidas que reflitam externamente a pureza que nos foi dada internamente. Mas aqui está a revelação final que vai mudar sua perspectiva sobre tudo. Cada elemento de Êxodo 29 era uma profecia em ação. O sangue nas extremidades, as vestes sagradas, o óleo da unção, os sacrifícios, tudo apontava para Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote eterno que não precisou ser consagrado por ritual, mas que se fez sacrifício. Pense nisto. Arão e seus filhos precisavam de sangue de animais para purificar seus pecados antes de poderem servir a Deus. Jesus não tinha pecados para purificar, ele era o cordeiro sem defeito e sem mácula, mas mesmo assim, seu próprio sangue foi derramado, não para sua purificação, mas para a nossa. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que repetir os sacrifícios constantemente, porque o sangue de animais não podia realmente remover o pecado, apenas cobri-lo temporariamente. O sangue de Jesus, derramado uma única vez, foi suficiente para purificar para sempre todos aqueles que nele creem. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, tremendo de medo, carregando sangue de animais e incenso para se proteger da glória mortal de Deus. Jesus entrou no verdadeiro lugar santíssimo nos céus uma vez por todas, com seu próprio sangue, e abriu o caminho para que nós também pudéssemos entrar com confiança diante do trono da graça. Mas aqui está a revelação mais impressionante. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Este véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, separava o povo da presença plena de Deus. O rasgar do véu foi Deus declarando que o caminho estava aberto, que a barreira havia sido removida, que o preço havia sido pago completamente. Isso significa que todo crente hoje tem acesso direto a Deus, que nem mesmo o sumo sacerdote do Antigo Testamento possuía. Não precisamos de mediadores humanos, rituais complexos ou sacrifícios de animais. Temos um mediador, Jesus Cristo, e seu sacrifício foi perfeito e completo. Quando entendemos isso, percebemos que Êxodo 29 não é apenas história antiga, é o manual de como Deus nos vê. Preciosos o suficiente para que ele criasse um caminho de volta para si mesmo. Cada detalhe daquele ritual antigo declara o valor que temos aos olhos de Deus e o preço que ele estava disposto a pagar para nos ter de volta em sua família. O que aprendemos hoje sobre Êxodo 29 revela a mente de Deus de uma forma que poucos textos bíblicos conseguem. Vemos um Deus que valoriza tanto a santidade que estabelece padrões rigorosos, mas que também valoriza tanto o relacionamento conosco que providencia um meio de satisfazer esses padrões através do sacrifício. Cada gota de sangue derramada nos rituais de consagração gritava uma verdade profética.
Alguém inocente deve morrer, para que os culpados possam viver. Cada peça de roupa sagrada declarava que aproximar-se de Deus requer preparação adequada. Cada aplicação de óleo anunciava que servir a Deus requer capacitação divina. Mas todos esses elementos juntos formavam uma única mensagem. Deus deseja comunhão conosco o suficiente para estabelecer um caminho, por mais custoso que seja. Hoje, não precisamos mais de sangue de animais, porque temos o sangue de Jesus. Não precisamos mais de vestes especiais, porque fomos vestidos com sua justiça. Não precisamos mais de óleo físico, porque temos a unção do Espírito Santo. Não precisamos mais de sacerdotes humanos, porque Jesus é nosso sumo sacerdote eterno. Mas isso não torna nossa consagração menos importante. Torna-a mais acessível. A mesma dedicação completa simbolizada pelos rituais antigos é esperada de nós hoje. A diferença é que agora temos o poder para viver essa consagração através do Espírito que habita em nós. A pergunta que fica é pessoal e desafiadora. Que áreas da sua vida precisam ser tocadas pelo sangue da consagração? Que orelhas precisam ser purificadas para ouvir melhor a voz de Deus? Que mãos precisam ser dedicadas para fazer obras que o agradem? Que pés precisam ser redirecionados para andar nos caminhos que Ele aprova? Êxodo 29 nos lembra que Deus não mudou sua opinião sobre santidade, mas mudou o método através do qual podemos alcançá-la. O padrão continua alto, mas o poder para atingi-lo nos foi dado gratuitamente através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Se este vídeo tocou seu coração e te ajudou a entender a profundidade do amor de Deus, revelado até mesmo nos rituais mais antigos da Bíblia, compartilhe com alguém que precisa descobrir o quanto é valorizado por Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal Entenda a Palavra e ativar os sinos das notificações para receber mais revelações como esta, porque a Palavra de Deus está cheia de tesouros esperando para serem descobertos por aqueles que se dispõem a cavar fundo. No próximo vídeo, vamos explorar algo que vai te deixar sem palavras. Por que 2 dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, morreram imediatamente após serem consagrados com todo esse ritual elaborado? E o que isso revela sobre a diferença entre adoração verdadeira e adoração presunçosa? Você vai descobrir que existe algo muito mais perigoso do que não adorar a Deus. É adorá-lo da maneira errada.